acho que vocês estão me ouvindo. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite pra quem no horário que estiverem assistindo aí. Hoje eu vou gravar o GED de número 11, que é o nosso antepenúltimo GED. Temos esse, o de sábado, e o de próxima semana, que vai ter inclusive um aviso aí, que não vai ser dado no sábado, vai ser dado na sexta-feira. Mas isso é avisos pro próximo GED, que acontecerá no sábado. Não consegui dar esse GED no sábado passado porque viajei, né? Informei pra vocês no grupo. E aí não consegui dar, mas tô gravando a aula aqui agora pra vocês não ficarem sem conteúdo. Inicialmente vamos recapitular onde foi que a gente parou. Nosso último GED foi sobre passo a passo, na verdade, né? Que a gente falou sobre a contestação e tal. Mas antes disso a gente teve um GED sobre fase instrutória, que era justamente a fase do processo que a gente fala sobre as provas, toda aquela questão de a produção de provas, né? Agora a gente vai entrar na parte da unidade 7. Ah, Amanda, você não pulou a unidade 6? A unidade 6, galera, é sobre a audiência de instrução e julgamento. Essa questão da audiência de instrução e julgamento, eu não sei se a professora já deu, não me recordo agora. Mas é uma questão, assim, que não merece que a gente faça um GED só sobre isso, entendeu? Vai ser abordado, sim, vou dar uma revisada, uma pincelada sobre isso, mas a gente não vai ter um GED só para isso, sobre audiência de instrução e julgamento, porque eu acredito que é um conteúdo muito pequeno e que não vale um sábado de vocês, certo? Então a gente vai começar aqui hoje pela unidade 7, fase decisória, e vamos falar sobre decisões judiciais dentro do processo, tá bom? Aí vamos relembrar o nosso caminho. A gente já passou pela fase postulatória, que é quando a gente inicia lá com a petição inicial e a contestação ou reconvenção, certo? Postulatório, porque é o inicial, ali a gente está iniciando o nosso processo, a gente está pedindo, fazendo os primeiros pedidos. E aí a gente passou também pela fase de saneamento, que é onde acontece toda aquela questão ali de ajustar os pontos que estavam pendentes, questões processuais e outras questões também. E tivemos a fase instrutória, que falou, como eu disse pra vocês no início, a gente falou sobre a produção de provas, tá certo? E agora estamos na fase decisória, que é o fim do processo, e vamos falar sobre as decisões judiciais. Ou seja, a gente teve todo um percurso, né? A gente iniciou um processo, a gente entrou ali com a nossa demanda, com a tutela jurídica, pedindo a tutela jurídica do Estado. A gente passou por uma fase de saneamento, onde esse processo ele foi ajustado em relação às suas questões processuais. E agora, e aí depois a gente passou pela produção de provas. Nem todo o processo tem exatamente esse caminho, certo? Mas aqui a gente fala sobre todas as fases. Pode ser que um processo pule, por exemplo, a audiência de instrução e julgamento, tá? Que as provas apresentadas sejam suficientes ali já na fase postulatória. E aí a gente passou pelo saneamento, passou pela fase instrutória e agora estamos no final do processo. A decisão que vier aqui agora, ela vai por fim ao processo de conhecimento, entende? Fase decisória. Bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que dentro de um processo existem vários tipos de pronunciamentos judiciais. Esses pronunciamentos judiciais, a gente tem a decisão interlocutória, o despacho, decisão monocrática e acórdão. Isso aqui vai depender do processo, em que momento do processo a gente está e etc. Mas essa classificação aqui é mais para vocês entenderem, levarem para a vida mesmo. Quando vocês abrirem lá um processo e ver decisão interlocutória, não vão confundir com sentença, porque uma sentença é muito diferente de uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória, acho que o nome dela já dá uma ideia de estar ali, tá no meio. Tá no meio do processo, ela não vem exatamente no final do processo. Ela resolve alguma coisa, certo? Ela tem um conteúdo decisório, mas ela não põe fim àquele processo igual a sentença faz. Então, o conceito de decisão interlocutória: provimento judicial com conteúdo decisório proferido antes da sentença em circunstâncias peculiares ou que exijam urgência. Por exemplo, o que seria uma urgência? Eu entrei lá com a minha petição inicial e pedi uma tutela de urgência. Meu pai está no hospital e tal, o plano está negando atendimento a ele. Essa é uma tutela de urgência. Essa decisão do juiz concedendo ou não a tutela de urgência seria feito por meio de uma decisão interlocutória. Ou seja, é uma decisão com conteúdo decisório, mas que não é sentença, porque vem antes da sentença, certo?
Possui como principal característica a reversibilidade do procedimento e não encerra o processo de conhecimento que seguirá até a sentença. Como eu disse para vocês, não encerra, não está na parte final, mas sim no meio do processo. Mas, de qualquer forma, é um pronunciamento do juiz e é um pronunciamento que vem com conteúdo decisório. Despacho, provimento judicial sem conteúdo decisório, que se presta unicamente para dar encaminhamento aos atos processuais. Eu não sei se a maioria aqui já viu um processo, né, de fato, mas dentro do processo a gente vê muito isso aqui, tipo assim, seja expedido alvará de não sei o que, seja feito os expedientes de sentença. Isso tudo é um despacho, ou seja, é um pronunciamento do juiz, mas ele é no sentido de dar andamento ao ato processual e não de decidir alguma coisa, não decidir alguma coisa em relação ao mérito, em relação à questão processual em si, só de dar andamento, certo? Em relação à decisão monocrática, é a decisão proferida por apenas um desembargador ou ministro, cuja matéria é decisão singular e não colegiada. Todas as matérias que podem ser decididas monocraticamente são definidas por regimento interno de cada tribunal. Isso aqui vocês vão ver mais em processo civil... Vocês vão ver mais em processo civil 3, quando a gente fala de recursos, certo? Mas, basicamente, decisão monocrática é quando é proferida por um juiz, um desembargador, um ministro. A gente... deu um pi aqui agora. Não, mas tá indo. Sim, a gente entende decisão monocrática no sentido de que quando ela não é colegiada. E quando é que ela não é colegiada? Ela não foi decidida por uma turma lá de um tribunal superior, ou uma turma lá do próprio Tribunal de Justiça do Ceará, entendeu? Mas só foi uma pessoa que decidiu aquilo ali. Tanto que quando a gente entra com recurso, pode ser que eu queira que essa decisão ela deixe de ser monocrática. Eu quero que essa decisão seja colegiada. Eu quero ver se aquela turma realmente segue o mesmo entendimento daquela única pessoa, daquele único magistrado que decidiu sobre o meu processo anterior, certo? Acórdão. O que seria um acórdão? Acórdão é um provimento judicial de segundo grau baseado em decisão colegiada e que exige relatórios de diferentes desembargadores ministros para se materializar. Ou seja, questão também mais de recursos, mas só para vocês diferenciarem que uma sentença não é a mesma coisa que um acórdão, que uma decisão monocrática não é a mesma coisa que uma sentença de um juiz de primeiro grau e que uma decisão interlocutória não é a mesma coisa que um despacho, certo? Esses são os pronunciamentos judiciais. Mas, no processo civil 1, o que mais interessa pra gente é o pronunciamento judicial chamado de sentença, certo? Porque, como a gente tá no processo civil 1, a gente vê o processo de conhecimento, a gente precisa entender que, ao fim do processo de conhecimento, eu vou ter uma sentença, certo? Proferida por um juiz de primeira instância. Então, a sentença, qual é o conceito de sentença? É um pronunciamento final que encerra a fase de conhecimento, cuja responsabilidade cabe apenas ao juiz e que se reflete em um conteúdo decisório maduro, no sentido de que ele já considerou todo o ocorrido do processo, ele pegou todas as informações que tem dentro daquele processo, todos os atos processuais, ele considerou toda aquela história, ou seja, ele formou uma opinião sobre aquilo ali, ele amadureceu a ideia e ele vai proferir sentença sobre aquele processo, sobre o mérito daquele processo em si, certo? Daquele litígio. Ou seja, a sentença ela é uma decisão madura, uma decisão que o juiz pegou todas as informações, juntou, ele desenvolveu um raciocínio sobre aquilo ali e proferiu sentença. Então, esse é o pronunciamento judicial mais importante pra gente aqui, tanto que nos próximos slides vocês vão ver que a gente vai desmembrar bem essa questão da sentença e vamos visualizar questão de estrutura, classificação, elementos essenciais, essas coisas, certo? A sentença, ela está prevista lá a partir do 485 ao 495 do CPC, não se limita somente a esses artigos, certo? Tem outros, mas assim, em relação à estrutura, elementos, de fato, o que seria uma sentença está previsto nesses artigos. O restante do capítulo, ele fala, por exemplo, sobre coisa julgada, outras coisas que a gente vai ver mais na frente, no próximo GED, inclusive. Mas o que interessa pra gente agora é essa parte inicial, saber o que é sentença, classificação, espécies e coisas nesse... Cara, não acredito. Pera aí. Tá.
tivemos problemas técnicos, mas voltamos. A gente ia começar tá falando dos dispositivos, né? Sim, a sentença está prevista lá nos dispositivos do 485 ao 495 do CPC. Como eu disse anteriormente, não se limita somente a esses dispositivos o conteúdo decisório, mas é o que importa pra gente nesse primeiro momento, certo? Em relação à classificação das sentenças, por que as sentenças são divididas? Primeiramente, né? Porque para o CPC, a sentença ela é a decisão judicial que finaliza o procedimento, o processo de conhecimento, a partir de com um fundamento, na verdade, com fundamento nos artigos 485 ou 487. E o que é que esses artigos falam? Esses artigos falam, 485, ele diz assim, vou botar aqui, é melhor, né? 485, ele diz assim, o juiz não resolverá o mérito quando. Ou seja, lá no 485, ele está dizendo que o juiz ele vai proferir uma sentença, mas essa sentença não vai analisar o mérito daquela lide, daquele litígio. No sentido de que houve algum problema, como a gente já viu, né, sobre indeferimento de petição inicial, julgamento antecipado também, né? São questões, ou seja, ele analisou todo aquele processo, certo? Ele analisou todo o processo, mas mesmo assim, ele não vai analisar o mérito, ele não vai entrar, por exemplo, ele não vai olhar os fatos. Ele não vai resolver o que você está pedindo. Ele vai olhar no sentido de, por exemplo, vai indeferir a petição inicial, questões processuais. Tipo assim, ele olha e diz, desse jeito aqui, não dá para que eu analise, não há como eu analisar esse processo. Porque existe algum vício em relação à petição inicial, em relação à contestação, por exemplo, se houver ocorrência de perempção, litispendência ou coisa julgada, que são todas aquelas questões que a gente já falou aqui, certo? É impossível para ele analisar o mérito, e aí ele não vai resolver o mérito, vai ser proferida sentença, e essa sentença tem classificação de terminativa, certo? Essa primeira aqui. São sentenças terminativas, finalizam o processo sem resolver o mérito, ou seja, nas hipóteses do artigo 485. Já o 487 são hipóteses de sentenças que vão finalizar o processo e resolver o mérito, seja ele parcialmente ou integralmente. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil, ele reconhece que existe dois tipos de sentença, duas classificações. As terminativas, que vão apenas terminar o processo, mas sem resolver o litígio, sem resolver o mérito, e as definitivas, que vão finalizar o processo resolvendo o litígio, ou seja, atendendo ao pedido das partes que solicitaram a tutela jurisdicional do Estado, certo? Quando eu estava lendo a doutrina, eu vi uma frase, né, que eu achei interessante para vocês entenderem melhor a questão da sentença. Pontes de Miranda fala assim: o fim do processo é a entrega da prestação jurisdicional que satisfaz a pretensão da tutela jurídica. Ou seja, quando a gente chega na fase decisória, é o momento que o juiz, ele vai de fato, depois de todo aquele andamento processual, depois de todo aquele caminho que as partes seguiram, ele vai de fato entregar o que as partes esperam do Estado, o que as partes esperam do aparelho judicial no geral, entendeu? Se eu entrei com a petição inicial pedindo tal coisa, eu trouxe um litígio para dentro do âmbito judicial, porque eu sozinho não consegui resolver aquilo ali. Eu, conversando com a parte contrária, não consegui resolver aquilo ali. Então, eu pedi a intervenção do Estado para resolver aquilo ali por mim. E o fim do processo, ele significa exatamente isso. A entrega da prestação jurisdicional que satisfaça a pretensão à tutela jurídica. Normalmente, a pessoa não vai ficar tão satisfeita com a sentença, mas aí é história para outra hora. Ela pode recorrer, pode impugnar, coisas assim, certo? Mas, de todo modo, sentença é o quê? O que significa a sentença? O que significa esse momento processual? Marca justamente a entrega da prestação jurisdicional. Você não me pediu, o Estado diz assim, você não me pediu para eu resolver esse litígio para você, você não me pediu para eu resolver aqui no âmbito judicial, eu estou resolvendo e agora eu estou lhe entregando uma solução. Você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, certo? E a depender dessa entrega,
do tipo dessa entrega, na verdade, a gente vai ter as espécies de sentença, que são justamente essas aqui. Ou seja, existe uma classificação das sentenças que o próprio Código Civil, Código de Processo Civil, ele traz pra gente, não explicitamente, mas ele separa sentenças que vão resolver ou não o mérito. E a gente também tem as espécies de sentença, que é no sentido de que o que aquela sentença está fazendo por mim? O que aquela sentença tá fazendo? Ela foi proferida, o que ela está fazendo ali? Que tipo de sentença é essa? É exatamente isso, certo? Aí a gente tem as sentenças declaratórias, condenatórias, homologatórias e constitutivas. Essa classificação, atenção, essa classificação pode mudar de doutrinador para doutrinador. Eu aqui misturei dois, certo? Por exemplo, eu estava lendo Humberto Teodoro Júnior e ele só falava de declaratória, condenatória e constitutiva. Aí eu vi outro que falava sobre a homologatória. Achei interessante colocar e coloquei. Mas acredito que sejam essas as principais e vocês vão entender bem a ideia. A sentença declaratória, ela é uma decisão judicial final, ou seja, final, né? Sentença é um pronunciamento final, que reconhece a existência de um direito ou de uma relação jurídica. Ou seja, eu entrei com a ação contra o Banco Bradesco. Não, o Banco Bradesco entrou com uma ação contra mim de cobrança, por exemplo. Ele quer que seja declarado que eu estou devendo, que eu realmente tenho que pagar aquilo ali, entendeu? Pode ser que o juiz, no final do processo, ele emita só uma sentença declaratória dizendo o banco do Bradesco tem sim o direito de receber daquela pessoa, entendeu? Por exemplo, um processo de reconhecimento de união estável, né? O reconhecimento de união estável, na sentença final, ele vai dizer que aquela união estável realmente existe, ou seja, vai declarar a existência de uma relação jurídica entre aquelas duas pessoas. Deu pra entender? Deu pra entender. Condenatória. Eu fico perguntando porque eu acho o costume de vocês estarem aqui, mas eu tô sozinha gravando, né? Enfim, sentença condenatória. Tem por conteúdo a imposição de um cumprimento de uma obrigação já violada ou cuja violação se ameaça. Condenatória, clássico exemplo de ações de cobrança, ações que vão depois para um processo de execução, que aquela sentença se torna um título judicial para ser executado. Vocês vão ver isso lá em Processo Civil 2. Mas a condenatória ele vai impor, ou seja, é uma sentença impositiva, imperativa, que ordena você a fazer algo, que você cumpra aquela obrigação que já foi violada, ou haja uma violação no sentido de estar ameaçada, certo? Então a sentença condenatória é exatamente isso, ela vai impor que você cumpra uma obrigação. A homologatória é bem fácil, decisão judicial que reconhece a manifestação das partes pelo consenso, ou seja, é a sentença que vai homologar um acordo. Por exemplo, eu entrei lá na audiência de conciliação e aí decidi que eu vou sim me resolver com aquela pessoa, vou fazer um acordo aqui com ela. Esse acordo foi feito em audiência, ele vai ser homologado posteriormente pelo juiz. Ele deve ser homologado posteriormente pelo juiz. E essa sentença de homologação é justamente essa que eu estou falando agora, sentença homologatória. Ele vai homologar o acordo, ou seja, o consenso que você teve com a outra parte, certo? Normalmente, tem sentenças assim que servem também para execução judicial posteriormente, se for, por exemplo, um acordo em relação a valor pecuniários, né? Valores cash money. Sentença constitutiva. Cria, modifica ou extingue um estado ou relação jurídica. Por exemplo, separação de cônjuges, o divórcio. O divórcio ele vai extinguir uma relação jurídica. A anulação do casamento também vai extinguir uma relação jurídica. Eu já vi sentença que declarava divórcio. Pode ser que a gente confunda ela com a sentença declaratória, certo? Mas a constitutiva é no sentido de que vai criar ou deixar de existir algo. Ela vai criar ou excluir algo. Se ela criou uma relação jurídica, ela também pode excluir algo, no sentido de que ela está excluindo aquele casamento. O casamento é uma relação jurídica, querendo ou não. E quando ele exclui aquele casamento, ele está fazendo a separação dos cônjuges. Ele está fazendo a separação dos cônjuges, no sentido de que ele está declarando divórcio. Entendeu? Ele extinguiu aquela relação jurídica. Vamos para a próxima.
Eu espero que tenha dado para entender direitinho essa parte aqui da sentença. Caso não tenha dado para entender, vocês sabem que eu estou disponível no WhatsApp quase que 24 horas. Se eu estiver acordada, eu respondo na hora, certo? Se eu não estiver acordada ou ocupada, aí eu respondo depois. Estrutura da sentença. Estrutura da sentença, eu deveria ter colocado elementos essenciais da sentença. Por quê? É exatamente isso, elementos essenciais da sentença. Isso aqui tem que ter na sentença. Se não tiver, a sentença vai estar viciada, que é também, inclusive, um tema para o nosso próximo GED, vícios da sentença. Estrutura da sentença. Lá no 489 do CPC, vou colocar aqui para a gente ver. 489 do CPC, ele fala, o próprio CPC fala, são elementos essenciais da sentença: o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso com a suma do pedido da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e direito. Inciso 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parece grego de início, mas aí a gente vai lá para o nosso slide e vai ver o que significa. Eu coloquei aqui o dispositivo só para vocês entenderem que, de fato, o Código de Processo Civil, ele traz explicitamente esses 3 elementos como os elementos essenciais da sentença, ou seja, deve haver na sentença. Há algumas exceções, por exemplo, nos juizados especiais dispensam um relatório, mas são questões para a gente ver outra hora, questões para vocês verem lá na frente. De antemão, no processo de conhecimento que a gente está vendo aqui em Processo Civil 1, elementos essenciais da sentença, relatório, fundamentos e dispositivo. Agora vamos para o slide para a gente entender o que seria cada um. O relatório. O que é o relatório? O relatório, ele é um resumo de tudo que aconteceu no processo até o momento daquela sentença. Como eu coloquei bem no slide, resumo de todos os andamentos processuais que ocorreram até o momento, incluindo suas ocorrências, identificação das partes e demais dados sobre a ação. Ou seja, um resumão. O juiz ele tem que fazer esse resumão para mostrar que ele leu aquele processo inteiro, que ele não só chegou na sentença, ele pegou a última parte do processo e vai definir a sentença com base naquilo ali. Não. Normalmente não o juiz, né? O estagiário do juiz, o assistente do juiz, ele vai ler o processo inteiro, vai ter que fazer um relatório para poder elaborar aquela sentença. O relatório é basicamente um resumo de todos os andamentos processuais que ocorreram até o momento daquela sentença, certo? Fundamento. O que seria o fundamento? É a parte da sentença onde o juiz apresenta as fundamentações jurídicas utilizadas para formar sua decisão. Amanda, fundamento ele tem que trazer só dispositivos, súmulas, entendimentos? Não necessariamente, ele pode trazer uma doutrina, pode trazer todas as fontes do direito que vocês estudam lá, introdução aos estudos de direito, né? Eu esqueci o nome da cadeira, eu acho que é IED, Introdução aos Estudos, alguma coisa, eu acho que é até a Zanaí que está dando essa cadeira agora. Mas todas aquelas fontes do direito que a gente vê lá no início da faculdade, elas podem ser utilizadas aqui na parte do fundamento da sentença, porque é justamente o espaço onde o juiz tem para motivar a decisão dele. Ou seja, ele tem que justificar. Ele não pode decidir dizendo que tirou essa ideia da cabeça dele ou do coração dele. Vou seguir meu coração. Não pode. Não pode seguir o coração. O juiz não pode seguir o coração. O juiz tem que seguir o que está estabelecido na lei, o que está estabelecido nos entendimentos dos tribunais superiores, o que está estabelecido na jurisprudência e o entendimento majoritário da doutrina. Certo? Então, fundamento. Parte da sentença onde o juiz apresenta as fundamentações jurídicas utilizadas para formar sua decisão. Se ele decidiu, se ele teve aquele conteúdo decisório, se ele conseguiu elaborar um conteúdo decisório a partir daquilo ali, ele teve um fundamento para isso, ele se baseou em alguma coisa, certo? Eu destaquei aqui o artigo 489, parágrafo 1º, porque ele fala sobre a necessidade, né, da fundamentação da sentença. Acredito eu que o fundamento seja a parte assim, mais importante da sentença. Da decisão judicial que encerra aquele procedimento. Por quê? Porque o fundamento é onde ele vai mostrar... Estou molhando meus post-its com a minha água. Sim, o fundamento é onde ele vai demonstrar
que tem uma fundamentação aquilo ali, certo? Que tem uma base jurídica legal, que a lei prevê aquilo ali. E se a lei prevê aquilo ali, a gente tem que seguir. Entendeu? Então, o fundamento é uma das partes, assim, no meu entendimento, uma das partes principais da sentença. E o parágrafo 1º ele diz: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Ou seja, além do Código de Processo Civil ele dizer que a sentença tem que ser fundamentada, que tem que ter uma fundamentação jurídica, ele está dizendo que, cara, fundamenta e explica isso daí. Porque se tu só indicar o dispositivo que tu tá utilizando, o dispositivo que tu tá se baseando, não vai servir de nada. Entendeu? Então, levem isso não só para caso vocês um dia se tornem magistrados, mas levem isso para a vida de vocês. Você tem que fundamentar e contextualizar, você tem que relacionar. Você tem que pegar aquele dispositivo e dizer, olha, eu estou usando isso aqui porque essa situação jurídica se encaixa perfeitamente aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Contextualiza. Isso aqui é a habilidade de você saber escrever. Certo? Então, o magistrado, ele além de estudar tudo aquilo, ele tem que saber relacionar o dispositivo jurídico, a doutrina, o entendimento dos tribunais, a jurisprudência, tudo. Ele tem que saber relacionar com a questão que está sendo decidida com aquele litígio, certo? Porque o próprio CPC requer exatamente isso, espera isso de uma sentença fundamentada. Show? Inciso 1, ele fala que não pode se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. Ou seja, você não pode só copiar e colar, você tem que explicar por que você está usando aquilo ali. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. A mesma ideia do primeiro, certo? Se você está colocando ali um conceito jurídico sem explicar por que ele está sendo utilizado, não é fundamentar. Não está fundamentando, você só está jogando um negócio ali enchendo linguiça. Tem que fundamentar e tem que explicar o motivo daquele dispositivo tá ali, daquele conceito tá ali. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ou seja, se você está justificando, você tem que justificar com base na decisão que você está tomando aquilo ali. Com base naquela situação. Você não pode pegar, por exemplo, coisas que eu já vi acontecer. Como as varas têm um grande volume de processo, normalmente a gente pega só um modelo de uma sentença que já tá ali e vai copiando e colando. Aí se, por exemplo, Deus o livre, né? Você coloca lá uma parte de uma sentença que é de outro processo que não tem nada a ver com isso daqui, não tá fundamentada, porque não faz parte não tem relação com aquela situação jurídica que você tá decidindo, certo? Então, tem que ter relação com que você com aquele assunto ali. Não pode só pegar de outros recortes, de outras coisas e colocar ali dentro. São motivos que tem que justificar aquela decisão e não outra, ou não uma terceira decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, se eu estou fundamentando e eu também tenho que... Ai, que coceira no nariz. Eu tenho que enfrentar todos aqueles argumentos que foram suscitados dentro do meu processo judicial, certo? Lembra daquela... Tem um princípio na contestação, acho que é a impugnação específica, que a gente tem que atacar todos os argumentos da petição inicial, lembram? Então, esse inciso aqui, ele é direcionado para a sentença, né? Mas é basicamente a mesma ideia. Ou seja, você tem que decidir sobre todos os argumentos que foram suscitados no processo, certo? Que no caso importam para a decisão judicial. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ele é bem no sentido do primeiro não, né? Do primeiro, no sentido de que você tem que botar ali e justificar. Certo? Esse parágrafo todo ele fala justamente sobre isso. Você tem que invocar o dispositivo, o ato normativo, o precedente, o súmula, e você tem que justificar aquilo ali, você tem que relacionar com a situação jurídica de fato. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou superação do entendimento. Esse aqui é no sentido de que
A parte autora, ela requereu o direito dela com base numa súmula, uma jurisprudência, um precedente, e aí você não vai acatar com o pedido dela, você não vai considerar procedente o pedido dela, e você também não vai dizer o porquê que a súmula dela não se encaixa. Não pode. Tem que fundamentar com base nisso também. Se a pessoa invocou uma súmula, invocou um precedente, você tem que justificar porque aquilo ali não se encaixa. Por que, que existe aquela distinção entre a súmula que ela trouxe, o precedente que ela trouxe e o processo que ela tem agora? Entendeu? Você tem que alegar até isso, você tem que fazer essa diferenciação até disso. Show? Voltando para o nosso slide, já que já entendemos a importância do fundamento dentro da decisão judicial, agora vamos para a parte 3, o terceiro elemento essencial, né? Terceiro elemento essencial da nossa sentença, que é o dispositivo. No dispositivo é onde acontece, de fato, o juízo de valor, a decisão. É onde o magistrado ele vai dizer exatamente o que vai acontecer aquilo ali, onde ele vai decidir. Tanto que, eu não sei se vocês já viram uma sentença, mas quando chega na parte do dispositivo, ele coloca assim, decido. Aí começa a falar, fulano de tal tá condenado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fulano de tal vai ter que pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Reconheço o divórcio de fulano, fulano, fulano. Que fulano volte ao seu nome de solteiro. Certo? É onde de fato ele vai apresentar, onde ele vai resolver o mérito das questões suscitadas pelas partes. Bem aqui, ó. Tá aqui dizendo. Momento em que o magistrado irá expor o juízo de valor realizado. Ou seja, o momento da decisão. Tem todo um caminho dentro da sentença. Primeiro eu vou resumir o que aconteceu, vou fazer um flashback de tudo que já aconteceu. Sabe quando você assiste série e quando começa a nova temporada de série eles fazem um resumo do que aconteceu na temporada passada? É isso aqui, o relatório é isso. Fundamento é onde eu vou justificar a minha decisão, onde eu vou fundamentar, motivar a minha decisão. E o dispositivo é onde de fato contém a minha decisão, o que eu resolvi a respeito daquele mérito. Certo? Esses três são os elementos essenciais da sentença. Agora, a gente vai falar sobre o princípio da adstrição. O que é o princípio da adstrição? Ele tem a ver com a sentença, super a ver com a sentença, porque é o seguinte. Aqui no elemento essencial da sentença, a gente viu que a gente tem relatório, fundamento e dispositivo. É importante a gente entender que o relatório, o fundamento, o dispositivo, essa sentença, ela tem que se limitar ao que é suscitado pelas partes, ao que é levantado pelas partes, certo? Ou seja, o juiz ele não pode dar mais do que a parte pediu, porque aí seria uma sentença extra petita, ultra petita, na verdade. Ele não pode fazer uma sentença que não tem nada a ver com o que foi pedido pelas partes, e ele não pode deixar de apreciar um pedido das partes, certo? Então, a gente tem, para o juiz se basear nisso, para o juiz se orientar em relação a isso, a gente tem o princípio da adstrição, que é exatamente a exigência legal para que o juiz se limite a abordar na sentença unicamente o que foi pedido na inicial ou na reconvenção. O juiz poderá conceder totalmente, conceder parcialmente ou negar o pedido, desde que o faça motivadamente. Ou seja, existe uma exigência legal lá no Código de Processo Civil que ele diz assim, vou ler o artigo 492 para vocês. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ou seja, ele não pode dar mais, ele não pode dar por fora e ele não pode deixar de dar. Ele tem que dar o básico, certo? Se a pessoa pediu uma coisa, ele não pode, se a pessoa pediu uma coisa, ele não pode dar duas coisas. Ele pode dar uma coisa ou deixar de dar uma coisa, fundamentando a sua decisão, considerando aquele pedido improcedente ou parcialmente procedente, se ele concorda que aquela pessoa só tem direito a uma parte daquilo ali, do que ela pediu, certo? Mas ele não pode ultrapassar, por exemplo, ele não pode ultrapassar aquilo ali. Mas, por exemplo, eu tenho um processo, esse processo foi distribuído para um juiz que eu conheço, meu amigo de infância, o cara, super camarada e tal. Temos uma história de amizade, só que isso não foi suscitado em momento nenhum, não é de conhecimento das partes. Mas aí ele se lembrou de mim, ele quis fazer um favor pra mim, aí ele foi lá e
deu mais do que eu pedi. Ele, por exemplo, eu pedi 10 mil, ele me deu 15. Né? Seria top. Mas não pode. Por quê? Isso seria um julgamento ultra petita. Seria uma sentença ultra petita. Entendeu? E essa sentença ultra petita é vedada pelo Código de Processo Civil. Lá no 492 ele fala: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Ou seja, não pode dar uma decisão estranha estranha ao pedido da parte. Entendeu? Ele tem que falar exatamente sobre aquilo ali. É vedado também condenar a parte quantidade superior. Ou seja, se eu pedir 10 mil, ele não pode condenar a parte a me pagar 15 mil. Porque ele estaria sendo superior àquilo ali. Ele pode dar abaixo, ele pode dar um meio termo, mas não superior. Objeto diverso do que lhe foi demandado. Eu pedi girafa, ele me deu boi. Não pode. Certo? Na doutrina a gente entende que a função do juiz é compor a lide tal qual foi posta em juízo. Ou seja, essa primeira fase ele se refere ao eu pedi na petição inicial tal coisa. O juiz ele deve se limitar a apreciar tal coisa. Ele não pode apreciar mais do que isso. E Humberto Teodoro Júnior ele continua: deve proclamar a vontade concreta da lei apenas diante dos termos da litis contestatio, isto é, nos limites do pedido do autor e da resposta do réu. O juiz ele tem um limite, e esse limite é o pedido do autor e resposta do réu. São defesos assim os julgamentos extra petita, que é a matéria estranha, a litis contestatio, ultra petita, mais do que o pedido, que eu já falei aqui, e citra petita, julgamento sem apreciar todo o pedido. A doutrina ela entende dessa forma, que é o princípio da adstrição, exigência legal do juiz se manter ali nos seus limites dele, proferir sentença considerando o básico. Ele não pode pegar mais, ele não pode pegar coisa estranha e ele não pode dar outra coisa que não seja o que foi pedido pela parte. Ele pode deixar de dar? Pode. Ele pode considerar o pedido improcedente. Ele pode considerar o pedido parcialmente procedente. Ele pode dar metade da coisa, mas ele não pode dar mais, nem uma coisa estranha, nem um objeto diferente do que foi pedido. Certo? Esse é o princípio da adstrição. Gente, interessante lembrar que quando acontece dele dar mais, essa sentença ela pode ser sim impugnada. A gente vai ver mais na frente que existem os meios de impugnação de sentença e além dos recursos, né? Além dos recursos, não, são os recursos, a gente utiliza os recursos para impugnar a sentença e a gente vai ver mais na frente que existe sim essa possibilidade. Por exemplo, eu como réu vi que ele me condenou a 20 mil reais, sendo que a parte autora só pediu 10. Eu posso impugnar aquilo ali, entendeu? Acabamos, certo? Como eu falei pra vocês, esse GED era mais a parte inicial da sentença, mas pra gente entender a estrutura, o conceito de sentença, entender do que se trata a fase decisória, posteriormente no GED de sábado, agora, sábado dia 23, a gente vai se aprofundar na segunda parte dessa unidade, que se quem estiver acompanhando o plano de ensino vai saber do que eu estou falando. A gente vai começar a ver vícios de sentença, vai ver coisa julgada, vai ver hipoteca judiciária, que é um assunto bem rápido e simples, mas de antemão a gente tinha que entender a estrutura da sentença, do que se trata a sentença, classificação, como é que ela pode vir e como ela deve vir, né, os elementos essenciais da sentença e o princípio da adstrição, que é um princípio muito importante nessa fase decisória e vai ser muito importante também para os nossos próximos estudos. Show? Eu vou colocar essa gravação no YouTube, vou já colocar, na verdade. Vou colocar também o formulário no grupo. Acho que eu coloco disponível até sábado para vocês responderem. São 5 questõezinhas sobre o que a gente falou aqui. Quem lê o material vai conseguir responder de boa. E esse questionário vai valer a presença do GED. Para eu saber que vocês realmente assistiram, né? É importante isso, é importante para mim. E importante para vocês também que no final do semestre vão ganhar o certificado lá do PTA, que vai valer como atividade complementar. E dica de quem já está no final da faculdade, atividade complementar, horas complementares, é uma coisa muito importante e vai valer para vocês mais na frente, certo? Muito obrigada para quem assistiu. Quem tiver dúvida, manda mensagem no WhatsApp ou no próprio grupo, se não tiver vergonha, né? E é isso. Tem que o sábado a gente se vê para gravar, para dar o GED de número 12 e tá acabando o semestre, galera. Força, foco e fé. Tchau. Eita, tem que encerrar aqui.